Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, Mila do Mar, líder instrutora maior da comunidade Sol da Nova Era, passando aqui para bater um papo com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre, espiritualidade, vida livre, Esse canal aqui é bom que eu consigo postar um pouquinho de cada coisa. Consigo falar, fazer até um vlogzinho contando um pouco da minha história aqui, da minha vivência na magia e das minhas histórias, minhas andanças dentro do mato, dos meus achados. Então, se está chegando agora, seja bem-vindo no canal, se inscreve, se você não me conhece ainda, é um prazer estar te conhecendo agora, tá? Tem um link aqui no primeiro comentário fixado, que é onde você vai conseguir um contato comigo, vai saber mais sobre a Tenda Força Cigana, que já é mais conhecida, e a comunidade Sol da Nova Era e os diversos cursos que nós temos lá, tá? Gente, então, o que eu vim falar com vocês hoje? O que eu vim trazer aqui para vocês hoje? Na verdade, eu vim conversar, eu vim bater papo. Eu não tô aqui para ensinar, pelo menos nesse vídeo, eu não tô aqui para ensinar nada, assim. Aí eu vou colocar o meu conhecimento, até porque eu também não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, não. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabem o que é Sete Além? Vocês já ouviram falar em Sete Além? A galera da internet, principalmente os mais antigos aí de internet, deve saber o que é. Com certeza já devem pelo menos ter ouvido falar em Sete Além, tá? Quem não sabe ainda, nunca ouviu falar, eu vou estar falando aqui para vocês agora, tá? Explicando um pouquinho, como eu falei, eu sei um pouco sobre esse assunto, mas esse assunto acaba me levando a um outro assunto que eu já tenho um entendimento um pouco maior. Sete Além é um lugar que as pessoas vão, mas não vão assim mentalmente, não. É um lugar que não tá aqui nesse plano, tá? Nesse nosso plano. Não é uma cidade que você pode pegar um ônibus, um avião e viajar para lá, não. É um lugar que tá aqui na Terra, mas não no nosso plano, tá? Não nesse plano aqui que nós estamos. Porém, as pessoas vão para Sete Além de corpo físico, elas não vão para Sete Além de corpo mental ou espiritual, não. Muita gente fala que Sete Além pode ser uma cidade do umbral, Mas pelos relatos de outras pessoas, eu acredito que Sete Além não é uma cidade do umbral. Se fosse uma cidade do umbral, você iria para lá quando dormisse, fizesse uma projeção, aí sim você iria para Sete Além. Só que não é assim que as pessoas vão para Sete Além. Elas vão para Sete Além fisicamente. Sete Além foi citado a primeira vez por um rapaz que estava pegando um ônibus. Ele vinha da faculdade à noite e ele tomou um ônibus, para ir para casa dele. Só que ele pegou um ônibus errado e ele percebeu que a paisagem ao redor do ônibus estava mudando, Conforme ele ia, ele estranhou o caminho. Ele falou: esse não é o caminho da minha casa, não é o caminho que eu faço todos os dias, E ele foi vendo que as pessoas também que estavam dentro daquele ônibus eram umas pessoas meio diferentes, esquisitas, Eram meio estranhas assim. E ele foi sentindo aquilo ali e o que ele fez? Ele, continuou e tal, até que chegou num certo ponto. O ônibus parou e uma senhora perguntou para ele: você tá indo para Sete Além? Ele falou: hã? Ela perguntou: você vai para Sete Além? Ele falou: não, eu tô indo para minha casa, Aí ela falou: então você desce do ônibus agora, porque esse ônibus vai para Sete Além. E o rapaz ficou assustado, as outras pessoas que estavam dentro do ônibus também mandaram ele descer, e ele desceu do ônibus. E quando ele desceu do ônibus, que ele pisou na calçada, ele já estava de volta no lugar dele, no bairro dele, lá na cidade dele, indo para casa, tá? Esse foi o primeiro relato sobre Sete Além que surgiu na internet. Depois disso, foram surgindo muitos e muitos e muitos e muitos outros relatos, tá? E sempre nesse mesmo sentido, tá? Tem relatos de Paranapiacaba, tem relatos de Santo Tomé das Letras, tem relatos de estradas, as estradas que eu costumo passear, gente, que eu costumo bater perna, andar, explorar, dessas estradas de terra, de diversos lugares, das pessoas estarem de carro indo para determinado lugar e de repente não tá mais naquele lugar, foi parar em Sete Além. Tem registros de pessoas que desceram do elevador, pegou um elevador para um determinado andar, quando saiu lá, era Sete Além.
E como é essa tal dessa sete além aí, que todo mundo relata? Dizem que é um mundo igualzinho o nosso, tá? Igualzinho, tudo que tem aqui tem lá também. Porém, é um mundo mais escuro, mais frio e mais sombrio, tá? Do que o nosso aqui. Então é um lugar que não tem luz solar, não tem essa claridade toda. As pessoas, as coisas, é tudo num tom sombrio, mais escuro, mais sombrio, né? Um tom mais de morte. Por isso que algumas pessoas falam que Sete Além é uma cidade do umbral, tá? Por isso, porque é uma tonalidade assim bem escura. Dizem que as pessoas têm os olhos totalmente negros aqui, tudo preto, né? As pessoas são estranhas, mas no mais é tudo, né? Tem tudo que tem aqui, tem lá. Aí o que que acontece? Como eu falei, surgiram inúmeros outros relatos depois desse rapaz de pessoas que foram, né? Inclusive o relato de um desses relatos era de uma senhora mesmo, de uma senhora já de idade avançada, ou seja, não é nenhum doido de internet desocupado que fica aí inventando história na internet. Não, já era uma senhora já idosa que disse que foi visitar uma amiga também e acabou chegando nessa tal de Sete Além, né? Eu nunca tive experiências com Sete Além, não que eu me lembre, tá? Eu nunca fui fisicamente dessa forma para um outro mundo, não. Já fui sim em projeção astral, já fui em outras formas, desdobramento, em sonhos, aí sim eu já fui para outros mundos, outros lugares. Mas dessa forma, igual o pessoal tá colocando aí de corpo físico, eu nunca fui, tá? De corpo físico assim, eu nunca fui, não. Porém, eu não desacredito, tá? Dentro da espiritualidade, né, diversas vertentes espirituais aí, né, muitas acreditam, e eu acredito nisso também, que a Terra, ela é como se fosse uma cebola, tá? Uma cebola, ela tem várias camadas, você tira uma, tem outra, você tira outra, tem outra, você tira outra, tem outra, né? Não é assim? O planeta Terra, ele é como se fosse uma cebola, ou seja, cada camada ali seria um mundo, um plano, né? Um mundo, um lugar, tá? Nós estamos numa camadinha daquela, nosso mundinho aqui, material e tudo mais. Uma camada pode ser um mundo espiritual, outra camada pode ser um outro mundo físico, porque eu acredito na teoria das cordas, né? Na física quântica, na teoria das cordas, eu acredito, então eu creio que possa ser um mundo paralelo e numa outra camadinha aí da cebola, né? Numa outra camada da Terra. Então eu acredito que Sete Além exista, sim, e é um plano físico, assim como o nosso, não é espiritual, não é mental, não, é um plano físico. Apesar de que, como eu falei para vocês, a Terra tem várias camadinhas. Ali tem planos que são só mentais, outros que são espirituais, né, diversos planos espirituais e tem outros planos físicos também. Inclusive, muitos estudiosos aí dos elementais da natureza, fadas, duendes, gnomos e tudo mais, acredita, tá, que os elementais, eles estão num outro plano que o nosso, não um plano espiritual propriamente dito, né? Não plano espiritual, um plano físico, tá? Muitas vertentes aí, muitos lugares que eu já estudei, que eu já li muitos livros, falam que os elementais, eles são de carne e osso, assim como eu, como você, que tá aí assistindo agora, né? São de carne e osso mesmo, são físicos, né? Porém, eles não vivem aqui no nosso plano, eles vivem num outro plano, né? Ou seja, numa outra camadinha. Pode ser que uma camada aqui, uma camada seja Sete Além, outra camada seja nossa, a outra camada seja dos elementais e tem muitas e muitas outras camadas, tá? Seriam mundos paralelos? Eu creio que também possa ser nesse sentido de mundos paralelos, universos paralelos, porque eu também acredito nisso, né, em mundos e universos paralelos. Então, eu creio que sim, Sete Além pode sim, né, eles colocaram esse nome de Sete Além, às vezes não é nem esse nome, pode ser que tenha outro nome, mas vamos ficar falando Sete Além mesmo, né, que Sete Além seja uma camada. E de vez em quando, abre-se um portal e as pessoas acabam atravessando para o lado de lá,
né, sem querer. Eu nunca vi falar ninguém que foi querendo, né? Ah, eu queria ir, eu abro o portal e fui. Parece que é alguma falha que dá em determinados momentos que a gente acaba atravessando indo para lá. Assim como os elementais, né, acabam atravessando para cá de vez em quando, né, no nosso plano aqui, eles acabam vindo aqui para o nosso plano, né, nosso plano físico. Então, gente, eu acredito em Sete Além. E não só em Sete Além, como deve haver muitas e muitas outras cidades, mundos, né? Como o nosso, né? Aqui no nosso planeta, não é outro planeta também. As pessoas, mas fica no outro planeta. Não, não é outro planeta, é aqui mesmo na Terra, tá? Possa haver outras camadas aí também. Outra coisa que me faz pensar nisso, nas camadas da Terra, né? Eu vi um vídeo esses dias agora, aqui no YouTube, eu vou pegar esse vídeo, eu vou escrever direitinho, eu vou trazer aqui um vídeo sobre ele para vocês, que fala de algumas criaturas. Por exemplo, o pé grande, né, os ietes, que tem aí, aparecem pelo mundo inteiro. Criaturas como essas, né, que aparecem e desaparecem misteriosamente. E não são espíritos, são criaturas de carne e osso, que eu também acredito que existam essas criaturas também, tá? Eu também acredito que elas existem, né? Então elas aparecem e desaparecem misteriosamente. O Yeti, no caso, é dentro das matas, né? Que ele costuma ficar em regiões montanhosas, alguns na neve, outros dentro da mata, bem perdido aí, né? O pé grande, essas criaturas que são míticas, né? Até então é tratado como mítico. Mas eu creio que essas criaturas também são da Terra. Elas também habitam a Terra, mas como eu falei, numa outra camada. Deve ser uma outra camada física mesmo que existe. Física quântica fala sobre isso, tá? Isso aí só, se vocês têm dúvida, é só vocês estudarem física quântica que vocês vão entender um pouco mais, tá? Então, eu creio que essas outras criaturas, até mesmo os elfos e tudo mais, estejam numa outra camada da Terra. Dragões, né? O pessoal que acredita em dragões, né? Não são espíritos, são de verdade mesmo, dragões mesmo, são seres de verdade, de carne e osso ali, né? Matéria física, matéria palpável. Então, eles também estão numa outra camada, né? Dentro do nosso mundo, tá? Dentro do nosso mundo. O mal é que a gente tende a acreditar só naquilo que os olhos veem. A gente só acredita vendo, é o tal. E tem gente que nem vendo não acredita também, né? Mas se você tiver um pouco de sensibilidade, estudo e percepção, você vai ver que coisas estranhas acontecem que não tem explicação. Por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo, de deixar uma coisinha cair no chão, uma coisinha, um tamanho médio, cai assim no chão e desaparece. E aí eu paro e me pergunto, gente, mas onde foi parar? Esse negócio aqui, um isqueiro, por exemplo, às vezes eu tô cozinhando, pego o isqueiro, cai. Não tá debaixo do fogão, não tá aqui, não tá ali, é um objeto que você enxerga, não é uma tarraxinha de brinco, é um objeto que você enxerga. E não caiu para longe, caiu aqui. Isso já aconteceu e acontece muito comigo. E de repente some, misteriosamente. Você não sabe para onde aquilo ali foi parar. Sumiu. Alguns aparecem num outro lugar diferente. Alguns já aconteceu de aparecer num outro lugar totalmente diferente da minha casa. Às vezes peça de roupa, deixei cair uma peça de roupa na beirada da cama, pum, sumiu. Eu reviro embaixo da cama, levanto, arranco colchão, lençol e tiro daqui, tiro dali, né? Não tá ali. A peça caiu aqui e sumiu. Quando eu vou ver, a peça tá lá no guarda-roupa das minhas filhas, por exemplo, né? É como se ou alguém mesmo do plano físico, tá? Pegasse aquilo ali e levasse para um outro lugar, né? Ou se aquilo tivesse desintegrado ali e se reintegrado num outro lugar, né? Ou então se aquilo ali tivesse ido parar num outro mundo físico, né? Num outro mundo, num mundo paralelo, né? Num plano paralelo ao nosso, tá? Creio que já pode ter acontecido muitas vezes com vocês isso aí, porque isso acontece, gente, acontece várias vezes, tá? Acontece bastante, é mais comum do que vocês pensam, né? E você ficar assustado, né? Nossa, cadê? Caiu aqui, sumiu.
Assim, sumiu do nada, sumiu, simplesmente sumiu, desapareceu, mas tava aqui, né? Não tem explicação, né? Não tem outra explicação, tá? Então, até muitos casos de que são tidos como abdução também, né? Alguns, não falo que são todos, eu também creio que seja isso. A pessoa não vai para um outro mundo, para uma nave espacial, com alienígena, outro planeta, não. A pessoa está aqui na Terra, só que num outro plano, né? Ela acaba atravessando para uma realidade paralela à nossa aqui, né? E depois a pessoa volta e acha que foi para um outro planeta e não, ela está aqui na Terra mesmo, né? Eu acredito que em muitos casos aconteça isso também. Então, não tem como negar, né, que exista sim outros planos aí, né, paralelos ao nosso. E para mim, Sete Além existe e deve existir outras muitas cidades também, muitos lugares, né, que estão em um plano paralelo, numa realidade paralela à nossa, mas que estão aqui, pertinho da gente. Acredito também que algumas coisas podem te ajudar a acessar essas realidades. Não te levar fisicamente para lá, mas pode te levar mentalmente para essa realidade. Algumas coisas tipo uma ayahuasca, um rapé, né? Eu acho que também pode te ajudar a enxergar esses outros planos, a sentir esses outros planos, né? A pelo menos conhecer, mesmo que seja de longe, um pouquinho desses outros planos, tá? Assim como a gente hoje já tem ciência do plano espiritual, a gente já consegue fazer uma meditação, fazer um desdobramento e ir para o plano espiritual, né? Algumas coisas físicas, como o chá, como eu falei, o chá da ayahuasca é algo físico, né? Que você ingere, também tem o poder de te levar para um outro plano físico, né? Para te colocar num outro plano físico, ou pelo menos fazer com que você vislumbre esse plano físico, mesmo você não estando lá, que você consiga ver esse plano físico, tá? O exemplo que eu te dou, agora pensem comigo, um raio-x. Todo mundo já deve ter tirado um raio-x na vida, ou pelo menos já viu alguém tirar um raio-x, né? Os seus órgãos estão aí, o seu pulmão tá aí, né? Eu não tô vendo, o pessoal que tá em volta de você não tá vendo, né? Mas através de uma força física, que o raio-x ali é tudo físico, ali não tem nada de sobrenatural, de espiritual, né? São todos fenômenos físicos, né? A pessoa consegue enxergar os órgãos, os ossos da outra, né? Através do raio-x. Tira o raio-x, né? E sai ali num papel os órgãos. Os órgãos estavam em outro mundo? Estava na espiritualidade? Estava em outro canto? Não estava. Estava aqui no plano físico. Só que com os nossos olhos nós não conseguimos enxergar. Entendeu? Foi preciso uma reação, né? Física ali, né? Para a gente enxergar os órgãos que estão ali, o pulmão, por exemplo, né, para enxergar o pulmão que estava ali, né? O meu tá aqui, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver meu coração, mas ele tá aqui, entendeu? Se eu tirar um raio-x, vocês vão ver o meu coração, eu vou mostrar e vocês vão falar, tá lá o coração da Mila, entendeu? Então, eu creio que através de fenômenos físicos a gente consiga acessar, mas fenômenos físicos, como eu falei, não é desdobrar ou fazer projeção astral, não. Fenômenos físicos mesmo são capazes de te levar para uma realidade paralela. Outra coisa que o pessoal fala muito da máquina do tempo e tudo mais. Eu acredito sim que possa existir alguma máquina, assim como existe do raio-x, né? A máquina de tirar ali raio-x existe, né? Pode existir algum tipo de máquina, alguma coisa assim, mas não que te leve para o passado ou para o futuro, né? Às vezes a pessoa até já foi, mas acha que está no passado ou no futuro, mas não, a pessoa está num outro plano paralelo ali, né? Tá num outro plano paralelo, né? Entenderam? Então, gente, é isso aí que eu queria estar conversando com vocês aqui hoje. É um assunto novo, como eu falei, eu não entendo muito de Sete Além, nunca fui para lá, não conheço lá. Se você já teve alguma experiência lá, legal, pode falar aqui, pode comentar aqui embaixo, tá? Agora, de uma coisa eu tenho certeza, Sete Além não é cidade do Umbral. Eu já vi alguns médicos lá, Edson, não é cidade do Umbral, porque as pessoas vão fisicamente para lá. Né? Não tem como você ir para o umbral fisicamente, só se você desencarnar. O corpo físico fica na terra e seu espírito vai para lá.
mas Sete Além não, o corpo físico vai junto. Então Sete Além não é cidade do umbral, tá? Não é. E se você já teve alguma experiência com Sete Além ou com alguma outra cidade ou alguma outra criatura de uma camada aí paralela à nossa, de uma realidade paralela, você pode deixar aqui embaixo, tá? Se eu tiver algum vídeo, algum livro para indicar, pode indicar também, que eu vou gostar muito de ler, de assistir, de aprender um pouco mais, tá? Esse vídeo ficou muito comprido e eu vou ficando por aqui, mas a Mila volta. Sempre que der um tempinho, eu gravo mais alguma coisa, trago alguma coisa aqui para vocês, tá? Um abração, pessoal. Segue a comunidade aí nas outras redes sociais, segue aqui também no YouTube e a gente se vê logo, logo no próximo vídeo.